Oi, gente, seguimos aqui para o resumo dos livros. O livro que eu vou trazer para vocês é uma indicação de leitura muito boa, que chama A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan. Ele vai falar nesse livro sobre o que modifica a nossa vida, o que nos dá resultado, como sendo a única coisa que a gente precisa realmente ter atenção. E essa única coisa, no decorrer do livro, ele traz que é o foco. Ou seja, onde eu coloco meu foco, onde eu coloco minha atenção, é onde de fato as coisas acontecem, as coisas fluem. E ele vem e desmistifica essa questão que a gente, nós mulheres principalmente, acreditamos que conseguimos fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. E ele fala que isso é uma ilusão, que a gente só consegue fazer uma coisa por vez de forma efetiva e com resultados. Até um provérbio que diz assim, que se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, você vai deixar escapar os dois. E na vida real e nos trabalhos, quando nós distribuímos a atenção em diversos pontos, muitas vezes nós não conseguimos fazer nenhum com eficiência, com eficácia. Ou seja, é necessário você parar, desenhar o que você vai trabalhar naquela ocasião, naquele momento, naquele tempo, que muitas vezes pode levar semanas, meses ou até anos, e realmente colocar toda a sua energia, toda a sua atenção, dedicação e disciplina nesse assunto, nesse tema. E depois você se desafia para uma outra situação, um outro trabalho. E ele nos faz pensar também que muitas vezes nós imaginamos que diversos temas, diversas situações são importantes. Mas se nós observarmos atentamente, a gente vai ver que há uma única delas que é a mais importante. É essa que vai fazer o maior resultado, que vai trazer os benefícios que nós precisamos. Todo mundo já deve ter ouvido falar na teoria de Pareto, que é o 80-20, normalmente onde está o nosso maior esforço, é o que a gente vai conseguir de resultado. Muitas vezes a gente precisa dedicar 80% do esforço em 20 temas, por exemplo, 20 situações, e isso é o que de fato vai nos trazer benefícios para a vida. Então, nesse mundo de muitas demandas, muitas situações, nesse mundo conturbado, muitas vezes nós não sabemos exatamente onde devemos colocar a nossa energia. Então, nós precisamos olhar de forma a entender qual atividade, qual situação que eu vou colocar minha energia e que vai me dar o resultado que eu estou precisando naquele momento. Muitas vezes é desapegar das redes sociais, é desapegar de outras situações e focar na leitura, focar no estudo, focar no trabalho, talvez investir um tempo em cuidados comigo mesmo, autocuidado, atividade física, cuidado com a alimentação, uma organização na rotina com a alimentação e com a vida para eu obter o resultado que eu quero, quer seja no trabalho, na vida pessoal ou até mesmo resultados no âmbito de autocuidado. Por que é difícil filtrar as distrações? Isso rouba a nossa força, nossa força de vontade. Porque tem muita distração no mundo moderno, A gente não pode olhar para fora, a gente está com um aparelho que nos distrai o tempo todo, que é o nosso aparelho celular, o nosso tablet, enfim. Resistir à tentação, Quando a gente se propõe a comer melhor, se alimentar melhor, e surge um bolo, surge um chocolate, então dificilmente as pessoas conseguem resistir. Suprimir emoções. As emoções, elas são automáticas, Elas aparecem pra gente e a gente muitas vezes não consegue controlar. A gente já falou aí do controle das emoções. Restringir a agressividade, isso é ao encontro das emoções. Somos munidos pelo instinto, Reagimos muito pelo instinto. Suprimir os impulsos, o impulso de comer o que não deveria, de fazer o que não devia. Enfim, é uma leitura muito boa, Ela traz super dicas de como você organizar seu tempo, de como você priorizar o que de fato importa, não ficar perdendo tempo. Ele traz dicas no sentido de você colocar as coisas mais importantes no período da manhã, que é quando você está com mais energia, mais disposição. A tendência é que o resultado seja melhor, Então, traz muitas dicas. E ele diz aqui que tem algumas coisas que consomem a nossa força de vontade. E a gente sabe que a vontade vem e passa.
né? E a gente consegue as coisas pela disciplina, que é fazer mesmo quando não tem vontade. E alguns pontos que consomem a nossa força de vontade: implementar novos comportamentos, porque nós somos seres acostumados a manter um hábito, a não mudar a rotina, porque isso fica mais fácil, nosso cérebro fica mais tranquilo, ele não precisa se deparar com o novo, né? Também é difícil filtrar as distrações. Ainda rouba nossa energia fazer testes. Ninguém gosta de fazer testes, né? Eu acho que é meio unânime isso. Provas, qualquer tipo de provas. Tentar impressionar os outros, ou seja, não ser autêntico, né? Essa é uma das coisas que mais desgasta, mais rouba energia, mais consome a vitalidade das pessoas. Lidar com o medo é pesado, é difícil, é desgastante lidar com o medo, né? Cansa às vezes, assusta. Então muitas vezes as pessoas ficam com medo de enfrentar algo, justamente pela dificuldade que é você fazer aquilo que te amedronta. Fazer algo do que a gente não gosta, nossa tendência é fazer o que a gente gosta, e aí o foco vai estar naquilo que muitas vezes é fácil, que a gente sempre fez, e a gente desiste ou demora para fazer o que a gente não gosta, mas que às vezes é o necessário. E ainda um último ponto que ele cita que rouba a nossa energia é escolher as recompensas do longo prazo em detrimento das de curto prazo. Porque a gente sabe, né, que um bolo de chocolate agora vai me dar uma saciedade, um prazer que eu vou ter, ou que eu teria se eu mantivesse a minha dieta, mas esse ganho seria futuro, né? Não é um ganho imediato, e a gente é movido pelo ganho imediato. Enfim, resumidamente, sobre a obra, a única coisa é isso, né? Tem muito mais. Quem lê, essa é uma obra que eu li já faz muito tempo, mas eu ainda lembro porque ela realmente me impressionou. Nós trabalharmos o nosso foco, a nossa atenção no que de fato vai nos preparar para o mundo ou nos dar oportunidades, nos trazer resultados. Fica aí a super dica de livro. Até mais!